Tá, então vamos ao módulo 2. Até coloquei lá no fundo, né? Comportamento 10K. Então vamos lá. Bem, no módulo 2, eu começaria o seguinte. Nesse módulo, eu te recomendo que você faça o seguinte. Procure um local tranquilo, para você, à medida que você vai lendo, você vai pensando ao seu redor e tentando identificar pessoas que você admira, e que na hora que eu pegar e comentar sobre aquele hábito, você vai lembrar o seguinte: olha, isso parece coisa do fulano, entendeu? Qual que é a lógica disso? E também você faz o seguinte: esse eu tenho, não, esse eu não tenho, ou esse eu não sabia que isso era importante. É importante você ter isso aí, e a cada momento você dá uma parada, pensa, e depois continua. Você pode fazer isso no vídeo, você pode fazer isso no e-book, e na hora que você for fazer o exercício, que é um exercício numa planilha Excel, você vai ter essa mesma oportunidade. Que é pensar em pessoas. Basicamente, eu estou querendo, eu estou recomendando que você faça o seguinte: você não vai ser a primeira pessoa que vai crescer nos negócios. Várias pessoas cresceram no negócio. Então, você vai fazer o seguinte: ah, tá, agora eu entendi por que está dando certo para tal pessoa. Porque o sucesso é o seguinte: de maneira geral, nesse capítulo aqui, nós vamos analisar nesse módulo que tem alguns comportamentos que todas as pessoas de sucesso têm. Vai repetir todas elas. E você vai fazer o quê? Você vai identificar, e na hora que identificar, você vai agora passar a utilizar para você. Eu, por exemplo, semanalmente, eu faço uma análise, como é que eu estou em cada um desses comportamentos. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que eu quero aprimorar a cada dia. E é como se fosse uma academia. Se eu deixar de ir, eu vou perder tudo aquilo, vou esquecer. O meu corpo vai esquecer do exercício, ele vai começar a murchar. Então, o exercício da cabeça é mais ou menos isso. Então, eu fico fortalecendo a minha cabeça. Olha, eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar naquilo. Tá? E depois eu já passo a fazer isso, de certa forma, até automático. E quando eu tenho que tomar alguma decisão, aí já me vem na cabeça aquele punhado de comportamento que eu tenho. Eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar naquilo. Que é um treinamento que a gente faz, né? E que você, a partir de hoje, se ainda não faz, vai passar a fazer. Na verdade, a gente vai seguir mais ou menos o seguinte. Eu vou colocar uma reflexão aqui, que é o seguinte. Olha a jornada de criar um comportamento. É como se dissesse no primeiro momento: você não sabe que você não sabe. Isso. Levei, eu não entendi. Tá, então, muito simples. No meu e-book fala isso também. Imagina uma criancinha de 4 anos, e vamos falar de direção, dirigir um carro. Alguém de 4 anos não sabe, ela não tem a competência para dirigir um carro e nem sabe que é importante, tá? Então, é como se dissesse o seguinte: a pessoa ela é incompetente e ela é inconsciente. Ela não sabe aquilo e também não sabe que aquilo é importante, entendeu? Ela tem 4 anos, certo? Vamos seguir aqui. Imagina alguém que já tem aí seus 10 anos, tá? Então, o que que acontece? Naquele momento, ela já sabe que com o carro ela pega e vai mais rápido. A mãe dela leva, o pai, alguém leva. Então, ela já tem consciência da necessidade de dirigir, mas ela ainda não sabe. Então, veja bem que ela já é um incompetente, porque quando eu falo incompetente, ela não dirige, tá? Vamos lembrar no primeiro. A criancinha de 4 anos, ela é incompetente e inconsciente, ou seja, ela não sabe dirigir e nem sabe que aquilo é importante, certo? Agora aqui ela já é o seguinte: ela já sabe que não dirige, ela tem consciência disso, ela tem consciência que não dirige, mas ela tem consciência que aquilo é importante. Vamos continuar. Aí a pessoa tira a carteira de motorista. Vamos imaginar que agora está com 18 anos. Então agora ela já tem a competência, ela tem consciência disso, ela já dirige, ela já desenvolveu a competência, ela tem consciência que ela dirige e ela já sabe que ela sabe.
E ela fica lembrando, de certa forma, com muita frequência isso, quando ela vai dirigir. Ela tenta cada vez se harmonizar mais, por conta de que o carro tem um painel e que tem muitas coisas que tem que ser observado. Se você vai virar para a esquerda, dá um sinal, para a direita, dá um sinal, a distância que você fica do carro da frente, é o contexto que você fica observando a todo. Pois bem, a pessoa já tem consciência, ela já tem a competência, ela tem uma competência consciente e ela já sabe que sabe. Qual que seria o último nível? O último nível, provavelmente, vocês que estão aqui me acompanhando, estão todos nesses níveis, né? Ou seja, se você já tem mais de 30 anos, então você já faz isso de maneira inconsciente. Você entra num carro, às vezes, e você começa a dirigir, alguém que não dirige fica pensando, poxa, mas como é que você consegue controlar tudo? Parece que você não está nem olhando, você não olha as coisas que você faz tudo automático. Então, a competência inconsciente. Você já faz tudo no automático, tá? É como se você já sabe, é tipo assim, você sabe o que é importante, certo? Tem essa competência, que você faz, você sabe que é importante, mas faz tudo sem perceber. É tudo automático. Então, é tipo assim, você já não fica mais com isso na cabeça, aquilo já passou. O que é a lógica de desenvolver um comportamento? O que eu quero convidar você é a seguir esse caminho, certo? É a seguir esse caminho, aonde você começa, então, em relação a hábitos, né? Se você ainda não tem, né? É uma incompetência inconsciente, ou seja, você não tem a competência e você não tem consciência da importância. Depois você, então, aí você começa a ler o que eu estou passando. Você tem consciência que não sabe, do que não usa aquilo, você não sabe fazer, e agora tem consciência que ela é importante. Depois, no outro momento, acabou o meu curso, você tem consciência e agora você aprendeu, já está utilizando, já está aprimorando aquilo. Aí chega no item 4, onde você vai pegar e fazer isso de maneira inconsciente. Então, na hora que a gente passar a falar sobre os comportamentos empreendedores, eu estou te convidando, até agora eu falei de duas coisas. Pensa em alguém e vai devagar, tipo assim, você não precisa ter pressa, o material não é muito grande, o material é intenso de reflexão. Então, você pensa em alguém e depois, aí, você faz uma reflexão sua. Mas é importante você internalizar isso e começar a praticar os comportamentos semanalmente. É isso que é importante. Tá? Então, essa seria a primeira recomendação. Bem, como é que surgiu essa questão de estudar comportamento empreendedor? A ideia, na verdade, isso principalmente eu já li vários livros americanos, inclusive eu já li vários, inclusive do Napoleon Hill, onde ele estuda sobre prosperidade, mas no caso de empreendedores também, isso foi feito. E, basicamente, tem três coisas que chamam a atenção. Eu não vou pegar e fazer toda uma retórica em relação a isso, mas eu vou compartilhar com você três coisas que chamam a atenção e que, de certa forma, eles perceberam que as pessoas que elas vão bem nos negócios, elas têm essas três características. Então, a primeira característica, olha só, os empreendedores não tinham um alto nível de escolaridade, o que nos faz acreditar que pessoas mais humildes têm coragem para usar, pois não tem muitas coisas a perder e se coloca em situação de risco. Eu lembro aqui, nesse caso, quando eu tinha a fábrica de ração, que eu carregava saco de ração de vez em quando, certo? Eu não colocava nas costas, mas eu pegava junto com funcionários para colocar a caminhonete, tudo bem. Eu lembro que se eu falasse isso para colegas meus, que eu era professor universitário, né, doutorado e parará, parará, provavelmente alguém diria, eu não faço uma coisa dessa. Né? E depois eu ficava lembrando, tudo bem, eu também não, acho que cada um faz aquilo que acha que deve, mas eu não vou esconder por detrás de diploma. Não é um diploma que vai fazer. Então, eu falei outra coisa, por causa talvez da origem humilde, eu não estava preocupado com isso, não. Eu nunca me preocupou quando eu ia para a fazenda levar suplemento mineral para o gado, às vezes eu queria ver o gado, eu mesmo, sem o peão mesmo, eu pegava e ia com a caminhonete lá para o meio do pasto,
e eu mesmo, às vezes, até de propósito, deixava o gado sem sal para deixar para colocar o sal. Tipo assim, o sal acabava na sexta, mas não coloca não, que no sábado eu estou aí. E na hora que eu colocava o sal, o gado aproximava. Então aí chegava tudo perto. Então eu fazia coisas que normalmente as pessoas, de maneira geral, quem estuda mais acha que é tipo assim, que essa parte já não tem, né? E aqui eu encontrei isso. Agora tem um detalhe: o fato de não ter muito nível de escolaridade, nós temos que considerar também que, como essas pesquisas são bastante antigas, né, elas são centenárias, que tinha uma época também que as pessoas praticamente não estudavam, né? Então, hoje, a quantidade de pessoas também que elas empreendem com instrução, então é muito grande agora. No passado, não. No passado, parece que quando a gente estudava já mudava de patamar, né? Hoje, a mudança de patamar vai junto com a instrução e junto com o trabalho também. Não, não tem como separar, ainda mais para quem está começando, que tem negócio pequeno, que normalmente são pessoas que me seguem. Se você achar que você não pode fazer certas coisas, vai ser complicado. Tá? Vai ser complicado, porque quando a gente começa um negócio, a gente faz o que é necessário. Eu não faço o que eu gosto, eu faço o que precisa. Não, isso tem que ficar claro. Então, a pesquisa mostrou que esses comportamentos que nós vamos dizer, vamos falar, eles estão relacionados a isso. As pessoas elas faziam o que precisava. Uma outra coisa também é que elas normalmente elas quebravam. Olha, tem até certa vez eu escutei esse comentário que estava se comparando, no Brasil quebra mais, no outro país quebra menos, barará, barará. E eu escutei alguém dizendo o seguinte: olha, o índice de falência ele é mais ou menos igual, ele não tem muita diferença. O que acontece é o seguinte: é que uma pessoa, tipo assim, vamos imaginar um período de tempo, normalmente a gente fala aí na faixa de uns 2 anos, 70% das empresas quebram. Se essa pessoa que quebrou, ela tentou de novo, então 30% quebra. Quando tenta pela terceira vez, 10% quebra. Vamos pegar e inverter agora então, quer dizer que o índice de sucesso na largada da primeira vez é 30, certo? Depois ele passa para 70 e depois ele passa para 90%. Veja bem então o quanto aumenta o índice de sucesso quando você tem uma experiência e aí você aprende com essa experiência. As pessoas, por isso que eu sempre falo para baixar a expectativa e que na hora que você monta negócio, vamos supor, eu estou falando agora do meu curso Aprendizado Negociante 10K, tá? Eu tenho que falar para você isso. Você acha que porque você fez um curso de 2 meses, você já vai pegar e sair fazendo tudo aquilo que você quer? Eu te falo que não é assim. Você vai pegar o jeitão, você vai pegar o método. Aí, a cada mês que você vai praticando, você vai percebendo que você fica mais eficiente. E aí você passa a acreditar no método e aí você passa a seguir. Que essa seria a lógica. Tá? Mas, na verdade, de alguma forma, é como se você estivesse praticando isso aqui. Então quer dizer que da primeira vez, é tipo assim, você está fazendo alguma coisa nova. Você acertou a dor do cliente, você acertou o atalho que você pode, o que você pode fazer por ele em termos de produto, serviço. Você sabe quantos clientes, quanto ele paga, quanto sobra de lucro para você, qual que é a despesa fixa que você tem para poder fazer aquele serviço. É tanta coisa que você tem que aprender que tem que fazer o seguinte, cara, dá um tempo. Vai aprendendo e vai fazendo. Você tem método aqui, nós vamos aplicar método de gestão, que aí você vai aprendendo e vai fazendo a cada dia. E quando você faz a cada dia, você fica a cada dia a sua melhor versão. Pois bem, uma outra coisa que aparece lá é que eles praticam os mesmos comportamentos que, ao todo, são cerca de 30 comportamentos, tá? Reunidos em 10 características. Aqui nós vamos pegar e analisar todos esses comportamentos e essas 10 características, e nós vamos fazer uma reflexão de cada uma delas, que aqui sim é aquilo que você deve ficar muito atento, tá? Para que você possa depois praticar isso no seu dia a dia. Se você ainda não tem essas características, ou se você tem, então nós vamos fazer uma reflexão sobre isso agora. Característica de número 1: busca de oportunidade
e iniciativa. Tinha uma época que eu estava ministrando alguns cursos e eu ficava pensando como é que eu posso explicar isso utilizando o jeito Levi de ensinar. Aí teve um dia que me passou pela cabeça, de vez em quando eu invento algumas coisas. Olha só o que eu inventei. Talvez se você vai concordar comigo. Eu inventei o seguinte: imagina que você colocasse numa rua uma pessoa de 80 anos. Ela fica ali, o dia inteiro ali. Fica observando aí. Observar o que não? Fica observando. Observando. Essa pessoa de 80 anos fica observando ali. Tá bom. Aí você faz a mesma coisa para uma pessoa que tenha, por exemplo, um rapazinho de 20 anos. Fica aí observando. O quê? Observar o quê? Não, fica observando. Observando. Tá bom. Depois você conversa separadamente com os dois e pergunta aí. Você vai fazendo perguntas, né? Vai fazendo pergunta. Aquela pessoa de 80 anos, ela vai dizer o seguinte, ela vai falar muita coisa, mas você pode, de alguma forma, provocar ela para ela falar alguma coisa assim, tá? Você viu alguma pessoa, assim, mais ou menos da sua idade? Ele vai dizer, sim, eu vi, eu vi. Inclusive, eu vi um, aí provavelmente ele vai fazer dois tipos de comentário, talvez. Olha, eu vi um que ele está bem conservado. Poxa, eu sei que está bem conservado, tá bem de saúde. E ele vai dizer também o seguinte: olha, inclusive tem um outro que eu vi lá, que aquele já está, né, já tá complicado a vida dele, já está com dificuldade para andar, já está na cadeira de roda. Você está vendo aí? Aí você pergunta: você viu alguma adolescente passando? Alguma. Até passou algumas lá, mas por que você está perguntando? Veja bem que ele não percebeu aquela jovem, as jovens que passou, mas ele percebeu mais ou menos as pessoas da idade dele, entendeu? Agora você chama o rapazinho lá de 20 anos, e aí, fulano, o que você percebeu aí? Que vai conversando, 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 e você percebeu alguém de idade passando? Ah, parece que passou uns mesmo. Mas o que você quer saber? Não, não, tudo bem, tá. Você passou alguma menininha bonitinha também? Ah, sim. Tá. Inclusive, olha, aí ele vai dizer com detalhes alguma uma garota bonitinha que passou, alguma, né, não tão bonita, barará, barará. Jeito Levi de ensinar. O que eu estava querendo dizer? Cara, você só vê o que você quer. Você só vê o que você quer, não adianta tentar fazer outra coisa. Então, quando a gente fala assim, comportamento empreendedor, busca de oportunidade e iniciativa. Mas se você não gosta de ver negócio, você acha que você vai ver? Seja sincero. Você não costuma, por exemplo, você pega e fecha a sua empresa, depois você vai mexer com outras coisas, você nem lembra mais da empresa. Isso é busca de oportunidade e iniciativa? Quem busca oportunidade, ele está o tempo todo de olho. Isso pode virar dinheiro. Isso pode virar dinheiro, tá? Eu já escutei mas eu não quero ser assim, não. Não, você não quer agora, porque na hora que você começar a fazer, você vai gostar. E outra coisa também, começa a observar quem tem sucesso se ele não pensa desse jeito. Está o tempo todo observando se isso pode virar negócio ou não. Inclusive, de maneira geral, eles acabam formando grupos, aonde eles vão fazer um churrasco junto, eles vão estar sempre conversando sobre aquilo que eles gostam. Por exemplo, se é de negócio, então gosta de negócio, vai falar de negócio. Tá? É assim que funciona. O comportamento fala busca de oportunidade e iniciativa. O que é isso? É você ver alguma coisa e você tomar a iniciativa de procurar saber mais sobre aquilo. Ter a proatividade de ir atrás de informação e eventualmente tipo assim, de aproveitar aquela oportunidade. Vamos ver aqui o que fala lá no meu e-book. Olha só, busca de oportunidade e iniciativa, a capacidade de antever fatos, de criar oportunidade. Tá? Então, é tipo assim, você pegou, viu alguma coisa, e aí você resolve aproveitar daquilo que você viu, daquela oportunidade. Então, você foi, vamos dizer assim, inovador. Você vai aproveitar aquela oportunidade. Aqui, três coisas é importante a gente destacar aqui. Ó. O que é uma pessoa que ela tem esse comportamento de busca de oportunidade e iniciativa? Olha só, faz as coisas antes que solicitado ou antes que forçado pelas circunstâncias. Veja bem que isso amarra aquele hábito, tá, de proatividade que a gente falou lá no módulo 1. Não é isso?
você já prevê cenário. Isso pode acontecer, isso não pode acontecer. Ah, mas isso vai mudar a regra? Não, mas não vai te pegar despreparado, entendeu? Age para expandir negócio a novas áreas, produtos ou serviços. Ou seja, está sempre de olho, percebendo que pode, por exemplo, tirar proveito disso, certo? Tirar proveito disso. Há pouco tempo eu estava observando algumas coisas assim. Olha, antigamente o supermercado tinha um padrão de venda. Aí depois eu vi algumas novas áreas que foram aparecendo. Por exemplo, supermercado que eu lembro que demorou muito tempo para passar a vender pamonha. Agora já tem lá até um equipamento separado que você vai lá e compra pamonha. Antigamente, pamonha só era só na pamonharia, tá? Antigamente, por exemplo, depois aí as próprias empresas de transformação, por exemplo, que vende frango suíno, vendia só as peças de frango suíno. Depois elas passaram a pegar esses dois, mais trigo e fazer a pizza. Olha só. Mais recentemente, agora, eu estou percebendo que os supermercados já estão mais indo para os processados. Ou seja, você pode ir lá e já comprar uma marmitex, comprar uma feijoada, certo? O que está acontecendo? Eles estão observando e estão vendo outras oportunidades, tá? Então, eles estão buscando essas oportunidades. Olha só, aproveite oportunidade fora do comum para começar um negócio, financiamento ou alguma coisa. Porque, como está sempre observando o mercado, na hora que aparece alguma coisa interessante, então aproveita aquela oportunidade. Recentemente, quantas pessoas não aproveitaram a oportunidade de montar aquele sistema fotovoltaico? Eu acredito que na sua cidade muitas pessoas montaram. Padarias que pagavam aí tipo R$ 10.000 por mês de conta de luz, hoje estão pagando aí só a taxa mínima, alguma coisa de R$ 100, R$ 200. Isso quando encerra o pagamento do financiamento, né? Quer dizer, ela praticamente ela produz toda a energia que ela precisa, né? Ele faz as contas lá e então praticamente, olha só, imagina, por exemplo, isso eu falo porque eu já escutei isso, alguém que pagava R$ 10.000 por mês, tá? Eu não lembro agora exatamente qual que era a parcela, mas ele financiou algo em torno de 5 anos e depois ia ficar com isso, ia sobrar para ele. Quer dizer, é muito dinheiro, né? Aproveitou uma oportunidade. Bem, então esse seria o nosso primeiro comportamento, busca de oportunidade e iniciativa. E aí, o que você faz? Agora dá uma pensada. Quem é que eu já percebi que eu conheço que faz isso? Entendeu? Eu faço isso. Tá. Veja bem que a questão é o seguinte: a cada comportamento que eu vou falando, que você tem que pegar tipo assim, eu vou aproveitar isso, eu vou internalizar isso aí. Então já guarda bem isso aí, busca de oportunidade e iniciativa. É o primeiro comportamento. Bem, vamos ao segundo comportamento, correr risco calculado. Esse, inclusive, é um que eu utilizo, quer dizer, todos eu utilizo, mas eu não sei se é porque na época, mas esse foi o primeiro que eu percebi que eu desenvolvi. Depois eu passei a desenvolver os outros, que é fazer conta. Tá? Veja bem que tem muita coisa que vai batendo já com o que você viu. Lá no módulo 1 tem começar com o fim em mente. Lembra que nós comentamos isso? O que é o fim em mente? Eu fiz as contas e na hora que eu fiz a conta sobrou dinheiro. Perfeito, muito bom. Eu fiz a conta, não sobrou dinheiro. Quer dizer que nem na conta sobrou dinheiro, então o que eu faço? Pensar mais. Tá? Que é fazer a conta, é correr risco. Porque outra coisa também, você conhece alguém que pulou com os dois pés no chão? Eu costumo dizer isso, né? Você tem que pular, mas não pode tirar os dois pés do chão. Correr risco, isso faz parte do processo. Todo empreendedor está correndo risco, certo? Agora tem um detalhe: o risco está calculado, aquele risco que ele está correndo, ele consegue interferir naquele risco. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: vamos imaginar que você resolva, sabendo que se ganhar na loteria esportiva, isso vai ser muito bom para você, certo? Aí você joga na loteria esportiva. Tá? É correr um risco? Sim, é correr um risco. Mas é calculado, você tem como interferir? Você não tem como interferir. Então, quando fala correr risco, não é correr esse tipo de risco.
Eu estou aqui, por exemplo, gravando esse vídeo, e no meu celular está chegando aqui alguém que está querendo, tipo assim, que eu faça alguns investimentos. Só que eles querem que eu pegue o dinheiro e coloque para eles tomarem conta. Bem, se você já me conhece, então você já percebe o seguinte: eu acho que não é o perfil do Levi, não, porque o Levi gosta de estar à frente. Então, como eu trabalho com imóveis, então é claro que eu estou correndo risco. A pessoa pode não me pagar, certo? Eu estou correndo risco. Um punhado de risco. Pode ser que estraga algum equipamento do prédio, eu tenho que arrumar. Então, eu estou correndo os meus riscos, né? Então, mas isso eu tenho consciência que eu estou correndo risco de algumas coisas, certo? Mas eu sei também que se eu não tivesse corrido risco, nesses prédios eu tinha, certo? Talvez eu não tivesse nem a bicicleta, porque eu tive que trabalhar. Vai que não desse conta de pagar, então, né? Mas eu estava no controle. Eu estava no controle, tá? Então, correr risco é calculado. Eu calculei e é eu que estou. Na verdade, a questão não é só calcular o risco, é calcular e estar no volante. É como se você dissesse o seguinte: Levi, deixa eu ver se eu entendi, claro. Então, quer dizer, como é que eu vou fazer? Não, você vai fazer o seguinte: você vai montar um negócio. Você vai fazer alguma coisa nova, que toda hora a gente está fazendo coisa nova no negócio. Aí, quando você faz, é você que toma conta? Sim ou não? Não estou dizendo, às vezes, você pode ter um colaborador, mas a responsabilidade é sua. Se você falar para ele, não, a responsabilidade é dele, está errado. Então, tipo assim, me entenda. Ah, tipo assim, você é o responsável, certo? Você calcula o risco e executa para tentar fazer aquilo dar certo. Olha só uma coisa que eu gosto bastante em relação a correr risco. Eu vou compartilhar com você aqui, que é o seguinte: olha então, olha só. Correr risco calculado. Expõe somente as situações em risco de exposição na medida certa. Esse aqui ficou assim meio, né? Mas a medida certa que quer dizer o seguinte: você calculou, certo? Então existe uma forma de calcular. Aqui tem três comportamentos que estão ligados a isso. Olha só. Avalia alternativas e calcula risco deliberadamente. Essa palavra deliberadamente significa o seguinte: é que você vai deliberar dentre várias opções e pode conversar com várias pessoas, e aí você decide por alternativas. Olha, isso aqui eu acho que eu posso fazer, isso aqui eu tenho certeza que eu não vou fazer, e você escolhe aquilo que você quer. Você sempre calcula e escolhe aquele caminho que seria o mais indicado. Age para reduzir o risco ou controlar o resultado. Tá vendo? Olha só, tá dizendo que você está no volante. Você age para o risco, para mitigar o risco, para diminuir. E você está no volante. Imagina um ônibus. Você não se imagina sentado no banco do passageiro. Você se imagina no volante, certo? Então, esse é a característica. E terceiro, se o risco for grande, você não participa dele, certo? Riscos elevados não fazem parte dos empreendedores, certo? Esses riscos, não, vou pegar e jogar na loteria esportiva. Eu já escutei pessoas que jogaram milhões na loteria, porque achou que ia fechar todos os números, mas não tem controle sobre isso, não está no controle das pessoas. Então, aqui nós estamos falando o seguinte: é que na hora que você vai fazer algum empreendimento, que você vai fazer alguma coisa no seu ramo de negócio, você vai pensar nisso. Isso, você calcula o tamanho do risco, aí depois você tenta diminuir o tamanho do risco, controlando, você percebe que você tem um controle sobre aquilo, e se você perceber que mesmo assim ele está grande demais, aí você não faz, certo? Agora tem um detalhe: todo dia nós estamos tomando decisões em relação a risco, certo? São de vários aspectos. Então é muito importante. Por exemplo, dar crédito para alguém. Por exemplo, vender fiado, certo? Não. Risco. Tá bom. Você tem condição de, por exemplo, correr quanto de risco? Com qual tipo de pessoa? Com qual valor e por quanto tempo? Está aí já você calculando o risco, certo? E aí você calcula. Tá? É tipo assim, é muito grande? Tem como diminuir? Ainda continuou grande? Então você já sabe o comportamento. Se a pessoa ela é bem sucedida em negócio, provavelmente ela fez quando ela tinha esses três comportamentos, ela conseguiu controlar, diminuir e ficou pequeno o risco. Aí ela pega e faz. São pequenos riscos. Grandes riscos não faz parte. Grandes projetos, sim. Grandes riscos, não. Certo?
Então, isso seria o segundo comportamento, comportamento empreendedor, correr risco calculado. Busca de qualidade e eficiência é o nosso terceiro comportamento. Eu lembro uma época que eu escutei essa historinha e eu vou contar para vocês do mesmo jeito. A história conta o seguinte: imagina que um empreendedor, que era dono de uma empresa de contabilidade, ele, ele fazia a contabilidade das pessoas, certo? E todas as pessoas gostavam do trabalho que ele fazia, certo? Os clientes gostavam do trabalho que ele fazia, tá? Por quê? Porque os clientes percebiam que ele fazia bem feito, perfeito? Então, veja bem que pelo lado do cliente, eu vou chamar ele de eficiente. Era uma contabilidade eficiente. Lá na empresa dele, aonde ele poderia ter, por exemplo, 5 funcionários, ele tinha mais de 5. Vamos imaginar que ele tivesse 8 funcionários lá na contabilidade, certo? Eventualmente, algumas despesas ficavam sem ser pagas na hora certa. Então, ele tinha que pagar por conta do caráter, da idoneidade dele, ele pagava aquilo, certo? Quer dizer, o cliente não percebia isso. Mas lá na contabilidade dele, na hora que ele fazia a conta no final do mês, não sobrava dinheiro para ele. Então, veja bem o seguinte, olha que interessante. Por o lado do cliente, ele é um cara eficiente. Pelo lado do contador, ele percebia que ele não era eficaz. Entendeu? Então, nós estamos falando de eficácia e eficiência. Agora, se nós colocarmos isso ao longo do tempo, a gente vai chegar num termo chamado de efetividade. O que é efetividade? O que é uma pessoa efetiva? É aquela que consegue ser eficiente e eficaz por muito tempo. E ela ao longo do tempo, tá? Então, ela é eficiente pela percepção do cliente, ela é eficaz porque o dinheiro está no bolso e isso acontece mês a mês ao longo do tempo, tem consistência. Tá? Então, efetividade. Essa característica de busca de qualidade e eficiência, ela lembra muito isso. É nesse aspecto que eu falo dessa eficiência. É alguém que procura ser eficiente, eficaz ao longo do tempo. Na verdade, ele procura ser efetivo. Ficou claro? Vamos dar uma olhada também em relação a outro aspecto, que é a questão de tempo, custo e qualidade. Que, inclusive, isso até, eu gosto muito de utilizar isso, porque é mais ou menos o seguinte: tempo, a gente tenta diminuir. Custo, a gente tenta diminuir. Qualidade, a gente tenta melhorar. Agora, isso pode virar um tripé, pode virar 3 pontos, melhor dizendo. Então, a gente fala o seguinte: vamos imaginar que eu vou colocar 3 situações. Eu quero diminuir o custo conservando tempo e qualidade. Eu quero diminuir o tempo conservando custo e qualidade. Eu quero melhorar a qualidade conservando tempo e custo. Se eu conseguir fazer isso, tipo assim, eu consigo melhorar um conservando 2, então eu estou sendo inovador. Vou repetir. Se eu conseguir diminuir o custo conservando tempo e qualidade, eu diminui o custo, inovei. Diminuí o tempo conservando custo e qualidade, inovei. Melhorei qualidade conservando tempo e custo, inovei. Então, o empreendedor de sucesso, ele é o tempo todo inovador, porque ele está sempre pensando em tempo, custo e qualidade. E ele está sempre pensando na eficiência. Vamos dar uma olhada lá no meu material e ver o que eu escrevi sobre isso aqui, tá? Então, olha aí, ó, fazer as coisas qualitativas mais rápidas e mais barato, exceder padrões de qualidade, considerando o tempo e considerando a qualidade. Aqui está falando coisas que eu acabei de falar. Ó, considerou custo, considerou tempo e considerou qualidade. Vamos ver, então, os 3 comportamentos ligados a isso aqui. Olha só. O que é uma pessoa que ela tem esse comportamento, né? Que ela está pensando exigência de qualidade e eficiente. É uma pessoa que é exigente em relação à qualidade e eficiência. Então, olha só. Encontra maneiras de fazer as coisas mais rápido e mais barato. Não, fazer.
melhor, mais rápido e mais barato. O que eu falei? Melhor qualidade, menor tempo, menor custo. Age de maneira a fazer coisas que satisfaçam e excedam o padrão de excelência. Elas querem sempre surpreender. Eu posso fazer isso de uma maneira melhor. Desenvolve e utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo e atende aos padrões de qualidade previamente combinados. É um tal de... É um dos indicadores. Certa vez eu trabalhei num projeto de facções e eu lembro que tinha dois indicadores que a empresa âncora ela não abria mão. Era a conformidade, ou seja, entregar do jeito que foi combinado, e a pontualidade, entregar no dia que foi combinado. Por quê? Porque ela depende disso para fazer outras coisas. Olha, eu preciso dessas camisas tal dia, porque a partir desse dia eu tenho que embalar e colocar no seu lugar, tem que distribuir para o Brasil inteiro. Então, ela tem que estar dentro do conforme, o que existe um padrão de qualidade, não pode estar com... Dependendo, aí rejeita. Na hora que passa na qualidade, essa camisa não está no padrão, então já ficou fora da conformidade. E tem padrão de tempo. O fato de você ser uma empresa pequena, é claro que você vai ter que ter os seus padrões também. Aqui, os seus padrões de qualidade, né? Você vai ter que ter os seus conformes, ou seja, aquilo que eu faço tem que ter esse padrão e tem que entregar nesse intervalo. Basicamente, as pessoas cobram muito isso. As pessoas, os clientes, eles cobram muito isso. Eles querem alguma coisa de algum jeito, eles vão dizer, dentro do seu empreendimento, eles querem de um jeito e em determinado tempo. E você vai ter que fazer, tá? Então, de certa forma, esse seria esse terceiro comportamento, exigência de qualidade e eficiência. Lembra que a cada um você pega e dá uma pensada, dá uma analisada, pessoas de sucesso, reflete e vê como é que você está em relação a isso, se você precisa aprimorar, se está lembrando disso, tá? Frequentemente você vai passar a fazer isso. A minha recomendação é semanalmente. Vamos à próxima característica, o comportamento empreendedor, é o fato da persistência. Esse aqui eu guardei isso aqui de uma forma que isso eu nunca esqueci, tá? Porque isso eu lembro que era coisa da minha mãe. Ela falava sobre isso. Ela falava da diferença entre ser persistente e ser teimoso, tá? Eu não estou dizendo para você ser teimoso, e você vai entender isso agora, tá? Você não vai misturar as coisas assim. Teimoso é uma coisa, persistente é outra coisa. O que é teimoso? É alguém que fica tentando fazer, chegar a algum lugar e não está dando certo e sempre tenta do mesmo jeito. Isso é ser teimoso. Você não mudar e continuar fazendo. É tipo assim, se eu faço sempre as mesmas coisas, então eu vou ter sempre o mesmo resultado. É óbvio. Então, na verdade, o resultado, se não deu certo, e se eu repetir de novo do mesmo jeito, a tentativa, tá? Então não vai, né? Então, fazer as mesmas coisas é digno de loucura, alguém que faz as mesmas coisas e quer esperar resultado diferente. Não existe isso. Persistência é o seguinte: é você não desistir do resultado do seu propósito, mas a cada resultado que você não conseguiu chegar lá, você muda a forma de fazer, você muda o jeito de fazer. E aí, até que você consiga, certo? Então, veja bem que você não mudou o destino, mas você mudou a forma que você faz para chegar ao destino. A gente costuma chamar isso de estratégia, certo? Então, se você tentou ter uma renda de R$ 10.000 por mês e não deu, não foi, tentou de um jeito e não deu certo, tudo bem, agora vamos tentar de um outro jeito, certo? A gente vai até que você consiga perceber um caminho que produz mais sucesso. Vamos ver quais são os comportamentos ligados à persistência, tá? Então, olha só, agir diante de barreiras intransponíveis, mudar estratégia para enfrentar desafio e assumir responsabilidade para atingir meta. Vamos ver os 3 comportamentos que tem aqui? Então, olha só aí, olha. Age diante de um obstáculo significativo. Acho que vocês todos fazem isso, né? Nossa, quantos obstáculos você tem enquanto empreendedor? Você tem muitos obstáculos, você tem que transpor isso aí, tá? Age repetidamente ou muda a estratégia a fim de enfrentar o desafio e superar o obstáculo. Ou seja, se não vai, eu vou até utilizar uma expressão aqui,
Se não é pela esquerda, talvez é para a direita. Se não é pela direita, não é para cima, é para baixo, é menos veloz, mais veloz, sei lá. Então, o planejamento vai dizer também isso aí, né? Mas você não fica, tipo assim, você tem persistência, mas não é teimoso. Olha, faz um sacrifício pessoal e despende esforço extraordinário para completar uma tarefa, certo? Então, tipo assim, você colocou um propósito e você não abre mão daquele propósito, certo? Só que você, o tempo todo, você às vezes faz coisas diferentes, estratégias diferentes para chegar aonde você quer, que é o mais importante, né? Então, esse seria o número 4, o comportamento empreendedor número 4, tá? Perfeito? Bem, então vamos continuar. Bem, comportamento número 5, comprometimento. Eu já tentei muito jeito de explicar comprometimento, mas eu nunca achei algo que fosse tão mais adequado para explicar comprometimento do que esse exemplo que eu vou compartilhar com você agora. Jeito Levi de ensinar. Diz que certa vez estava uma disputa entre a galinha e o porco para mostrar quem era mais comprometido. Então, a galinha, ela utilizou da palavra, utilizou a seguinte narrativa: olha, eu sou mais comprometida para a construção do omelete. A questão era o omelete. Eu sou mais comprometida para fazer o omelete. Por que que eu falo isso? Porque eu entrego o meu ovo para pegar e fazer o omelete. É verdade, ela abre mão do ovo dela para fazer o omelete. Aí o porco pega a palavra e fala: então é o seguinte, você para fazer o omelete, você pega e fornece o ovo. Eu, para fornecer o bacon, eu tenho que fornecer minha barriga. Veja bem que eu morro para fazer aquilo, né? Quem é mais comprometido? Então, ficou bem claro, naquele momento, por aquela narrativa, né, que o porco ele mostrou que realmente ele é mais comprometido. Pessoas de sucesso, veja bem que guardadas as devidas proporções, mas as pessoas de sucesso, elas são comprometidas, certo? É muito simples você analisar o que é comprometimento. Vamos imaginar o seguinte: você tem uma empresa e aí o seu colaborador faltou. E aí, naquela função lá na empresa, o colaborador faltou. O que é que você faz? Se você é um cara comprometido, você vai lá e fica no lugar dele. Se você falar, não, então aí eu deixo para lá. Então, faltou comprometimento. Pessoas de sucesso, elas, se precisou, elas assumem a função do colaborador. É claro que depois ela vai tentar descobrir, porque uma coisa aconteceu uma vez. Agora, se isso começar a acontecer muitas vezes, aí e a liderança? Cadê? Está faltando a liderança. Então, não é assim que tem que ser, né? Então, tem que pensar nisso aí. Mas o empreendedor de sucesso, ele assume a responsabilidade. E se precisar, ele vai lá e faz, tá? Isso é ser comprometido. Vamos dar uma olhada aqui no texto. O que que fala sobre os 3 comportamentos? Olha, faz um sacrifício pessoal para despender um esforço extraordinário para completar uma tarefa. Vamos lá nos 3. Olha só aqui nos 3 aqui, ó. Assuma a responsabilidade pessoal para solucionar problema que possa prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas. Colabora com seus empregados e se coloca no lugar deles. Olha o que eu falei. Se necessário para terminar uma tarefa. Esforça-se para manter os clientes satisfeitos e coloca a boa vontade de longo prazo acima do curto prazo, acima do lucro de curto prazo. É mais ou menos o seguinte: muitas vezes, quando eu tinha empresa, eu já fiz isso. Às vezes eu ficava vendendo para um cliente por um preço que eu praticamente não ganhava quase nada, certo? Mas depois é que a pessoa me conhecia e eu podia pegar e fazer atualização. Quando eu comecei a fazer sal mineral, por exemplo, eu não tinha condição ainda de comprar caminhão de fosfato bicálcio, caminhão de sal branco. Então, eu comprava tudo picadinho e ficava muito caro. Então, o sal mineral mesmo, o sal mineral meu, ele ficava basicamente do mesmo custo. E se eu fizesse as contas, até colocando outros custos a mais, ele ficava mais caro. Quer dizer, quem comprava de mim pagava menos do que eu. Só que depois, com o tempo, na hora que eu criei uma estrutura de pessoas que compravam, então o que que eu fiz? Aí eu passei a comprar uma Scania de sal mineral,
um caminhão de fosfato bicálcio, comprar no atacado os macrominerais. E o que aconteceu? Aí já começou a dar lucro. Já começou a sobrar tipo 10%, 20%. Tá? Então veja bem que o que eu fiz? Na verdade, eu tinha um compromisso com o longo prazo. Eu sabia que eu estou montando empresa não é para hoje, é para muito tempo. Então, aquilo que eu fazia é o seguinte: primeiro eu tenho que ter cliente, eu tenho que ter alguém que compra. E eles não vão comprar mais caro. Agora eu não vou conseguir comprar também. Alguém me vende um pouquinho de sal branco, um pouquinho de fosfato. Eu só vou poder ganhar dinheiro na hora que eu puder comprar na escala, né? No meu caso, a escala era importante, tá? Então o que eu tive que fazer? Colocar, é o que está falando aqui, ó, esforça para manter o cliente e coloca a boa vontade no longo prazo acima do lucro a curto prazo. Então esse seria o comportamento, comprometimento. Considerando o tamanho que o vídeo pode ficar, então eu vou fechar 5 comportamentos, vou chamar de parte 1, tá? E a gente prossegue a parte de comportamentos empreendedores, mais 5, na parte 2. Vamos que vamos.